Olá, pessoal! Estamos diretamente aqui da VP, do Congresso de 25 anos da VP. Eu estou aqui com o Dr. Rodolfo Scatolon. Ele é nutricionista clínico, ele é nutricionista há mais de 12 anos, ele clinica na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Ele é especialista em nutrição clínica e metabolismo, nutrição funcional e fitoterapia, criador de um grupo presencial de emagrecimento, Desperte-se Magra, lá em Limeira. Você que quer emagrecer, procura o grupo dele. É um grupo de emagrecimento com foco em comportamento alimentar, que é a nutrição comportamental. Ele é palestrante, mentor desses grupos e ele cria desafios para você que está querendo emagrecer. Ele é coordenador do Nutrilin, que é um grupo de nutris que se reúnem para estudos em Limeira. Ele junto à doutora Ana Bussi e a doutora Marta Figueiredo. Eles coordenam esse grupo maravilhoso lá em Limeira, que é o Nutrilin, que é um grupo de estudos para nutris e é maravilhoso, com muito conteúdo também. Dr. Rodolfo é uma influência na cidade de Limeira, muito reconhecido pelo seu trabalho. Ele é apaixonado por nutrição comportamental e Pense Magro e o Comer Intuitivo. Nossa, que honra, né? Que apresentação. Muito obrigado. Privilégio nosso ter você aqui na SEMS. E vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com o Comer Intuitivo, que é uma área linda, tá? Mas depois a gente tem medo, receio, ou as referências ficam um pouco ali, a gente pega às vezes um profissional para ter referência, ele não se molda, né? E não traz para a nossa realidade ali mais aplicável e tal, e aí como eu já falo isso por anos, né? Vou compartilhar um pouquinho. Porque assim, a nutrição, ela não é só o comer. A parte emocional e comportamental está muito envolvida, então é um trabalho maravilhoso, é um nicho super diferenciado, traz muito a agregar para quem pensa em emagrecer. Eu falo que, lógico, todo mundo vai comer também com a emoção junto, tá? Com certeza. Mas tem nutricionista que compra essa ideia de que eu tenho que tratar a emoção do cliente, né? Psicólogo. E não, né? Então existe um limiar ali onde eu posso ir e aonde eu não devo ir, né? Nesse emocional do meu cliente. Legal. E saber tem a postura de indicação. Tá? Perfeito. É isso aí. Ele vai explicar um pouquinho para vocês o que é isso de comportamental, porque é uma parte que preza pelo da mente, corpo, mente, espírito, porque está associado, junto, né? É nutrição funcional, corpo, mente, espírito, somos um todo. É isso aí. Então ele vai falar com o nosso diretor executivo, o Dr. Samuel Silva, nosso diretor da SEMS Biofarma, e curta aí esse podcast, vai arrasar. Ótimo. Doutor Rodolfo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e participar do nosso SEMScast, aqui diretamente do nosso stand, né, e do 25º Congresso de Nutrição Funcional, Congresso Internacional VP. Para nós, a SEMS Biofarma, é uma honra poder servir nessa prática clínica. Eu acho que é uma prática clínica, uma abordagem muito interessante, e falar desse aspecto do comer intuitivo na prática clínica. E primeiro eu queria falar sobre essa questão do comportamental, nutrição comportamental, né? Que abordagem é essa, né? A questão do comportamento e nutrição, né? E depois a gente entrar um pouco nesse aspecto aí, da questão do comer intuitivo. Então, Rodolfo, muito obrigado, bem-vindo. Primeiramente, obrigado aí pela equipe da SEMS Biofarma, né? Pelo carinho, o convite, falar um pouquinho da área que eu já atuo. Eu que sou formado há 12 anos e já há 11 anos eu falo de comer intuitivo sem saber quem era o comer intuitivo, né? Eu já usava algumas técnicas da nutrição comportamental sem ter as meninas lá de São Paulo, né? Que no Brasil a gente já tem aí uns 6, 7 anos, as meninas trouxeram essa ideia no Brasil. Então nós temos hoje pesquisadoras brasileiras falando sobre isso, mas já são mais de 23 anos que fora do país se fala da nutrição comportamental. Né? Perfeito. Então, é uma área distinta da nutrição comportamental. Sim. Então, ela, na verdade, o que eu vejo na prática é que ela tem que vir hoje para nós como um complemento. Tá? Diferente de uma nutrição funcional, nutrição de oncologia, que eu vou ter especializações, né? Eu vejo que a comportamental ela tem que ser um complemento das outras áreas. Interessante. Tá? Então, assim, eu não deixo de ser nutricionista clínico, pedir exame, fazer a conduta, suplementar vitaminas, falar do alimento mais ideal para aquele paciente ou não. Perfeito. Mas junto, eu vou apimentar, ou na verdade, eu vou colocar as estratégias da nutrição comportamental junto com
o atendimento clínico. Perfeito. Então, eu posso ser um nutricionista esportivo e agregar isso à minha prática clínica, a nutrição comportamental, na nutrição oncológica, nutrição esportiva e assim por diante. Porque o que a nutrição comportamental defende, né? Que são os 6 pilares que fazem eu comer ou não comer. Então, entre eles estão os pensamentos, as emoções, o meu fisiológico. Então, eu posso sim ter uma carência nutricional, eu posso ter fome, né? Então, eu vou comer por isso também. Tem um exossistema, um macrosistema e a cultura. Então, eu também tenho que entender, e a gente entende que o ambiente que eu vivo, se eu moro perto de uma padaria, eu tendo a comer mais produtos farináceos do que quem mora longe. Se eu moro do lado do fast food, os meus deslizes ou a vontade de comer ele vai ser muito maior do que quem mora muito longe, vai ter que pegar um carro ou pedir no aplicativo e assim. Sim. Então são esses 6 aspectos que dizem se eu vou ou não comer algo. Então o Nutri ele precisa entender que como o meu paciente pensa sobre a comida, faz ele se sentir confortável, desconfortável ou neutro. Perfeito. E aí ele vai comer, que é a parte da ação. Então, quando eu entendo esse mecanismo, o Nutri vai ajudando ele também a melhorar o pensamento dele em relação à comida. Entendi. Como o paciente vai olhar para a comida, pode ser influenciado então, por essa conduta. Sim, e o Nutri tem que ter esse acolhimento, né, de ouvir sem julgamento nenhum que o cliente traz, e entender que por que ele olha para um pão, né, então quais são as cascatas de pensamento que vem quando ele olha para um pão. Sim. Que pode ser que é ruim, que pode me dar câncer, que pode me engordar, que pode aumentar a insulina, que pode me tornar diabético, certo. Ou que ele tem, olha, isso aqui lembra o momento em que minha mãe chega do trabalho e traz o pão fresquinho e tudo mais, então qual é a ligação que ele tem? E o Nutri pode ajudar a desconstruir, ou, peraí, você tem tanto medo do pão, e aí quando a pessoa tem medo do pão, ou o pão é o vilão, e ela tem acesso, ela vai comer com culpa. E a culpa gera mais frustração, né? Faz ela desistir mais do processo, faz ela nem querer se empenhar no processo. E o Nutri que ouve isso, fala, olha, tudo bem, então você come pão com o que hoje? Pão com manteiga. Nutricionalmente é bem pobre essa mistura. Perfeito. Mas eu falo, olha, pra gente manter o seu pãozinho, que tal a gente incluir um queijo branco? E que tal na hora que você comer o seu pão, a gente colocar um pastel de frango e deixar ele mais nutritivo, mais proteico, você não precisa abrir mão dele. Perfeito. E o cliente ouvir do nutricionista, vamos deixar o seu pãozinho, faz com que a hora que ele esteja comendo o pãozinho, ele não sinta culpa. Então o Nutri ele tem um papel muito importante no fazer o paciente sentir ou não culpa em comer. Porque a partir do momento que eu conduzo e oriento, ele come sem culpa. E aí ele está pronto para vivenciar o mindfulness, né? Sim, mas como eu vou falar para ele usar os 6 aspectos do comer, se ele já está se culpando antes de colocar o alimento na boca, sim, então ele não vai nem querer cortar, experienciar, sentir o cheiro. Tem uma coisa interessante você falando essa tua abordagem, porque assim, tem várias abordagens da nutrição, né? E cada um tem seu tempero, cada profissional tem seu tempero, seu jeitão aí. Eu estou vendo nessa abordagem comportamental, não tem muita base para ser xiita, aparentemente, porque assim, tem algumas escolas, né, da nutrição que dizem, olha, A, B e C é no, né, assim, é 0 isso, 0 aquilo, não assim, porque para mim, isso daqui e o purgatório, né, o Armagedon é a mesma coisa. Então, aparentemente, é uma abordagem mais tênue e com um pouco mais de latitude, é isso mesmo? A nutrição comportamental, elas usam muito o termo de ser uma alimentação inclusiva. Então, dificilmente dentro do consultório eu uso o termo pare de comer tal coisa. Certo. Eu vou sugerir, vamos introduzir tal alimento? Então, exemplo na prática, né? Então, o cliente à tarde come um biscoito recheado. Isso. No lugar de no cardápio eu escrever, né, não coma, na orientação, não comer bolacha recheada, eu vou sugerir que no lanche da tarde dele ele vai incluir o iogurte com aveia e chia. Naturalmente, um dia ele vai ter que trocar a bolacha pelo iogurte, aveia e chia. Sim. Sem eu ter ouvido de mim que ele não vai comer a bolacha. Né? Então, na hora do almoço, não é coma menos arroz e feijão. Incluam o grupo de vegetais, a porção X, esse com esse com esse. Na hora que a gente monta o prato,
intuitivamente ele vai estar vendo que É maravilhoso vai isso. caber menos arroz, Uau, mas tá o arroz lá. uau. Só que ele comeu a salada primeiro. Aí ele tem a É isso que eu queria experiência. saber. Tem uma ordem, Rodolfo, que você sugere. Então, assim, excelente, que tal você incluir isso aqui e começar por aqui? Tem isso ou você dá atitude para o meu paciente? Como é que funciona isso? Aí a gente vai para a parte clínica da história, né? Então, se eu tenho um paciente com resistência à insulina, a gente sabe que comer primeiro a proteína, depois o vegetal e por último o carbo é legal. Só que tem tudo. E aí, alguns pacientes eu vou treinar essa ideia. Alguns. Então, pelo meu feedback contigo, você diz, nesse cara aqui eu tenho uma latitude para oportunidade de sugerir essa abordagem. Nesse aqui eu acho que eu tenho um pouco mais de resistência, não vai ser nesse momento, é assim? Só porque ele já fez a inclusão do grupo que eu queria, vegetais. Perfeito. E ele já fez por um tempo. Isso é muito legal. Eu posso fazer o nível 2. Agora você já introduziu da maneira que precisava, assim, porém, agora, seu corpo também responde melhor se a gente comer nessa etapa, por essa ordem. Vamos experimentar? E aí você joga a bola para ele e ele vai ver na prática ali que, de fato, melhorou. Quando você pensa até nessa ideia, né, de proteína primeiro, salada depois legume e por último carbo, até a questão grelina, leptina, eu estendo a saciedade desse paciente 4 a 5 horas depois que ele comeu. Então, se eu pego só uma cliente que é compulsiva das 5 da tarde, sim, e o almoço dela eu peço para ela inverter a ordem, eu ajudo ela a comer menos 5 da tarde. Perfeito. Isso é interessante, né? Porque eu trabalho com a equipe e você recebe feedback da equipe. Né? Você faz uma arte para mim, faz uma postagem, uma carta, um e-mail, alguma coisa para eu avaliar, né? E aí eles dizem assim, olha, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Eu faço assim, tá muito legal, parabéns. Que tal nós começarmos com essa saudação dessa forma? Que tal você incluir um parágrafo assim? Que tal esse profissional é dessa especialidade, aí fazer isso aqui? Em vez de dizer do que está faltando, né? Isso é muito bom, porque aí eu me sinto co-participante do exercício, né? Tudo está me alienando, é isso mesmo, doutor? E aí, quando a gente fala, indo para a ideia do comer intuitivo, né, que é um braço da nutrição comportamental, ela tem 3 premissas. E olha que legal. Primeiro, permissão incondicional para comer. Ué, o que é isso? Quer dizer que tudo eu posso, mas lógico que com um nível de consciência que nem tudo me convém a toda hora. Mas quando eu digo para minha cliente, olha, no final de semana vai ter feijoada, você pode? Pode. Mas eu vou mapear com ela como seria legal ela chegar para comer essa feijoada. Só ouvir o corpo também, no começo, é perigoso. Pega um obeso que tem resistência à leptina, a sensação de fome dele é maior do que uma pessoa que tem a leptina em ordem. Sim. Então ele vai ter que ter um manejo meu ali de falar, olha, acordar, não pula o café da manhã. Beba um chazinho verde ali no intervalo da sua refeição, né? Vai pegar lá a cafeína e tal. Vai ajudar lá a grelina, a leptina e tudo mais. Vai comer a feijoada antes de sair de casa. Você vai comer um psyllium, um shake, ou você vai comer um omeletinho, né, que é uma proteína. Perfeito. Você vai tomar um shake, talvez whey. Eu vou ter a parte clínica conduzindo ele para que ele chegar na hora da feijoada, ele ter um comportamento alimentar melhor. Então, permissão incondicional, que é um dos pilares permissão ali, né? Incondicional. E aí também na permissão incondicional tudo eu posso, nem tudo me convém, mas eu tiro a culpa do cliente quando ele está comendo. E aí eu digo, já que eu vou comer, viva a melhor experiência possível com aquele alimento, seja ele bom ou ruim. A permissão incondicional não me diz que um é bom e um é ruim, mas independente de qual que eu for comer. Pode ser um chocolate 70, né? Comi uma paçoca maravilhosa ali que eu experimentei, sim, super saudável. Mas não é por isso que eu vou comer rápido e desesperado. Eu vou ter uma experiência mindfulness até com alimento saudável, para que ele também me nutra da melhor maneira possível. E assim como se eu fosse comer chocolate ao leite, se eu respeitar a ideia do mindfulness, eu consigo comer ele na quantidade certa. E aí que é o segredo. Né? Chocolate 70 emagrece? Não. Engorda? Não. Depois eu vou comer. Né? E o ao leite engorda? Não, mas comer a barra toda assim, vai ser o melhor a experiência do cliente. Permissão incondicional, pode todos. O paciente vai evoluindo o nível de consciência. Né? Ele chega no consultório comendo 33, eu ajudo no 45, no 53. Ele mesmo vai falando, Rodolfo, agora eu comprei o 60. Eu estou gostando mais. Por quê? Ele começa a experienciar todo esse paladar, degustação, saciedade, e ver que o outro também supre
a emoção que ele usava para comer o leite ali. Perfeito. Ele começa a ter um nível de consciência melhor. Sim, então é permissibilidade, esse é o termo. Permissão incondicional. Permissão incondicional. Comer pela fome e pela saciedade, então é a hora que eu já vou comer qualquer alimento, seja bom ou ruim. Perfeito. Mas quem vai ditar quanto é a minha fome física. Então, é o arroz integral ou o branco, ambos vão ser 2 colheres, 3 colheres, porque não é porque é o branco ou o integral. O que meu corpo conta pra mim? O que eu tô sentindo agora de comer? Ouvir o corpo. E respeite a saciedade. Então, ao mesmo tempo que eu como pela fome, eu posso achar que eu quero comer 6 colheres, mas aí eu vi que com 4 eu já tô cheio, tô dando aquela sensação, né? Um arrotinho. Isso. Eu já tô sentindo que dilatou, aí eu vou lá e respeito isso também. Eu não preciso comer as 6 porque eu pus no prato. Não é pecado jogar comida fora. Isso é muito legal, porque quando tu me dá como paciente da minha cabeça, certo? E eu imagino que tu lida com adultos, né? Primeiro, eu tô me sentindo adulto. Segundo, eu me sentindo respeitado. E como participante. Cara, pra mim, assim, como paciente, isso é muito interessante, velho. E aí o último que é, não coma pela emoção. Não deixa a emoção guiar você. E aí entra toda a parte estratégica do nutricionista, porque eu tenho que ajudar esse paciente a ter organização nutricional. Então, o erro da nutrição comportamental na prática que eu vejo, e que muitas outras estão resistentes, é que assim, escute o seu corpo e vai por ele. Sim. E aí eu dou todo esse aparato de fome e saciedade e tal, mas eu esqueço que eu tenho que ajudar ele a aumentar a fibra, ajustar a proteína, fracionar a refeição. Por quê? Ele não pode ficar sentindo a fome nível 10 toda hora. Né? Muita fome. Sim. Se o paciente chega no nível de chegar na fome extrema, eu tenho que ajustar o cardápio, ajustar a rotina para ajudar ele a ficar sempre com uma fome confortável. Eu tenho que sentar à mesa para comer sem desespero. Porque senão a fome... Se achar que é a última refeição, né? Last meal, né? Aquela sensação, tô com tanta fome que eu vou realmente, mas me comporto como se fosse minha última refeição, aquele last meal, né? Nos Estados Unidos é muito isso, a questão de você, antes da pessoa ser executada, faz que você quer dizer seu last meal? Quando eu junto fome, desejo e vontade de comer, eu vou comer sem critério. Eu quero... A fome, ela é instintiva. Fome é instinto. E aí eu quero acabar com ela o mais rápido possível. E daí a pessoa vai comer o que tiver na frente. Sim. Tá? Então, lógico, se esse paciente em fome nível 10, se na geladeira só tiver coisas saudáveis, mas mesmo assim ele vai... Aí entra na questão de comportamento inapropriado, né? Ou comer disfuncional. Porque mesmo comer vegetal em excesso não é legal, né? Sim. Por que eu estou precisando comer algo em excesso? Esse excesso, seja do alimento açucarado ou do alimento saudável, também está transtornado. Né? É compulsão também. Né? Pensa que o diagnóstico de compulsão alimentar ele pode vir em um compulsivo que come fruta, vegetal, mas uma bacia. Como ele vai buscar comida, o que ele está esperando do alimento é a mesma sensação de comer o arroz, a bolacha, ou qualquer coisa que ele for comer ali. Então tem que ter cuidado com isso também. Eu não posso incentivar os exageros também de coisas saudáveis, né? Sim. É o equilíbrio de tudo isso. Quando tu fala de emoção, doutor Rodolfo, porque assim, às vezes a pessoa pensa em emoção, tipo assim, eu tô nervoso, eu tô ansiosa, né? E aí eu tenho eu olho para minha alimentação de uma forma. Então, como é que funciona? Tu vai ser psicólogo? Como é que é isso, cara? Lógico que eu falo assim, algumas amigas com medo da nutrição comportamental é justamente essa, né? Sim. Que a gente vê alguns modelos sugerindo que a gente tire a mesa do consultório, que eu fico igual a você, que é um ambiente... O divã, o processo terapêutico, né? Se resume a isso, né? Então, eu digo que se eu chego nesse nível, que o meu paciente chega no meu consultório precisando que eu faça só uma consulta de acolhimento e falar do sentimento, não é de mim que ele está precisando, né? Ele vai ter que ir no psicólogo, no psiquiatra em alguns momentos. Eu também tenho que tomar cuidado até que ponto eu estou acolhendo essa emoção e querendo fazer o papel de um psicólogo, tá? Mas eu posso acolher, entender que ele come por aquilo e ajudar ele a organizar alimentos que podem deixar ele mais confortável quando ele estiver
ansioso. Porque essa ressignificação pode vir da minha conduta, mas eu não tenho que falar do sentimento com ele dentro do meu consultório. Cara, ele tem que tratar dentro do consultório de psicoterapia, né? Então, na hora que eu chego nesse nível, em que ele chega falando do casamento, e que é por isso que ele come mais, que o filho tá com uso abusivo de alguma substância, e que isso faz... Ó, eu vou te ajudar até aqui, mas você percebe que essa demanda sua não sou eu que ajudo. Você tem que procurar tal profissional. Então, a gente tem que estreitar isso, porque senão eu vejo hoje que a pessoa quer ir no meu consultório, quer que eu peça exame, que eu faça atividade física, que eu escute, e aí deposita tudo no Nutri, né? E não é bem assim. E aí eu entro na ideia de eu querer ser o psicólogo, ser o educador, ser o médico, né? Então, assim, eu interpreto o exame até o nível que eu preciso para ver como minha conduta está legal. Agora, interrelacionar quem tá, né, essa relação complexa, eu falo, o seu médico vai esclarecer melhor isso. Porque eu não quero que ela me tenha como médico, tá? Sabe tudo de exame, tudo. Eu sei o que eu preciso para minha conduta, mas sem extrapolar. Porque eu quero que ela vá no médico para que fique um tratamento multi. Sim, entendi. E não que eu seja o único. Né? Sim. Ela veio aqui, eu resolvi a vida dela. Para você não virar o médico, o terapeuta, o psicólogo. E aí, só voltando para a ideia do sentimento, quando eu tenho um comer emocional, eu, como Nutri, vou ajudar na parte de organização, fracionamento da dieta. Se ele come mais proteína, mais fibra, vai ter menos fome, menos vontade o tempo todo. Mas aí tem uma parte do comer intuitivo que eu gosto, que é momento de satisfação. É onde eu ajudo a cliente a falar, ó, do grupo de frutas, qual que você ama? Aí elas assim, pra mim é manga. Manga. Eu falo, quantas vezes você come manga na semana? De vez em quando eu vou ver minha mãe, tem manga. Aí ela come banana e maçã, porque é rápido. Perceba que algumas satisfações diárias que você poderia ter com a manga, você corta. Sua mente vai buscar em outra coisa. Aí às vezes fica só no chocolate, na pizza e afins. Aí eu estruturo com ela, qual vegetal você mais gosta? Agrião, você tá comendo? Não, eu como alface. Aí ajuda ela a incluir agrião. São mini prazeres, mini satisfações nos alimentos básicos do dia a dia, que eu ajudo ela a introduzir, e vai naturalmente inibindo um pouco aquela busca do prazer só naquele alimento X. Isso está muito certo. E é algo simples, mas que eu tenho que sentar e ajudar ela só a mapear isso. E também eu entro no chocolate. Qual é o seu favorito? Esse. Tá, então eu vou deixar um ao leite aqui, mas de 70%, qual que você já provou? A marca XYZ. A X é a mais gostosa? É essa que você tem que comprar. E não a Y, porque tava em 3 por 10. Entendi. E aí ela come um que dá prazer. E aí eu dou prazeres diários pra ela. E ajuda muito nisso. E ajudo. E quando eu Nutri organizo e falo, pode comer o chocolate ao leite, mas é 25 gramas. Antes você vai comer uma fruta ou a castanha. O nutricionista autorizou eu comer. Aí eu tô inibindo culpa. E a culpa gera menos estresse, menos ansiedade. Eu tiro um gatilho emocional dela na minha prescrição. E facilita a aderência. Sem precisar ficar falando de ansiedade, porque não cabe a mim ficar falando por que ela é ansiosa, de onde que vem. Eu vou passar fitoterapia, vou passar um suplemento, posso entrar lá, né? Triptofano, magnésio. Ok, mas vamos se organizar melhor e pôr os alimentos que ela gosta mais no dia a dia. Que sim, encaixando ali, porque assim, esse aspecto emocional de não ter essa culpa, né? Eu imagino que isso contribui com a minha adesão aos teus protocolos, pode ser protocolos, né? E aí, de repente, engajar com o prescritor, com o profissional de saúde. E a hora que eu convido ela ao cardápio, eu tenho que te passar o que eu sei que é importante, mas traz pra mim o que é bom comer todo dia, que você gosta muito. Interessante. Então elas participam, né? Ô, Rodolfo, assim, você falou lá no início que eu sendo nutri esportivo, eu sendo nutri clínico, nutri tecnológico, posso incluir essa prática. Com certeza. E eu sendo um profissional de saúde, chego de 80% das pessoas que assistem meu canal do YouTube são profissionais de saúde, médicos, nutricionistas e tal. Outros são empresários e aí tem também aí curiosos para a saúde, tá? E eu quero acrescentar isso na minha prática clínica, quero entender um pouco mais.
como é que eu faço para conhecer mais você, o seu trabalho, aonde eu te encontro para acompanhar, seguir e trocar uma ideia contigo? Então vocês vão me achar nas minhas redes sociais. Hoje, na verdade, ela é única, né? Que é o Instagram, Nutri Rodolfo Scatolon. Lá eu posto um pouquinho aí da minha rotina, enfim. Lembrando, né, Santa, né, que no Instagram eu falo muito pro meu público, tá? Então, se o Nutri cair lá, ele vai falar, eu não tenho artigo científico, porque eu traduzo tudo pro meu cliente, mas vocês vão entender um pouquinho da minha abordagem, de como eu falo, né? E hoje também eu estou como mentor. Então, eu ajudo algumas profissionais que querem se aprofundar na parte prática mesmo ali, Sim, tá? sim. Tem algumas mentorias, alguns cursos, né? Eu sou palestrante, inclusive, de um curso de comer intuitivo, que é onde eu já leio há mais de 10 anos, fiz parte da formação com as meninas lá de São Paulo, só que eu trouxe para a minha realidade e quais ferramentas que eu, como Nutri, posso usar da psicologia, do Pense Magro, dentro do meu consultório, sem invadir a área do psicólogo e sem cavocar uma ferida no meu cliente que depois eu não vou resolver. Assim. Porque quando a gente quer se meter a psicólogo, o cliente às vezes vai sumir do meu consultório e eu deixei a ferida lá. Tá? Então eu também me preservo dessa questão como profissional, porque eu vou abrir uma ferida e depois não vou dar conta dela, Sim, né? Então eu coloco todas essas ferramentas que eu sei que a gente pode usar, que dão resultado e que vai contribuir muito com a vida do meu paciente. E lembrando, sempre elas são complementares. Eu sou nutricionista, dietista, e junto eu complemento com as ferramentas e com as condutas. Tu és nutrição clínica, não é isso? Sim. E agora especialidade comportamental, Fitoterapia, funcional, a gente não pode parar. Perfeito, não, né? perfeito. E a parte de comportamento, você vai ver também que ela para cada cliente eu uso uma ferramenta, às vezes tem cliente que usa 3, 4, 5, 10, tem cliente que vai usar uma, a gente tem algumas possibilidades e também nada é engessado. Sim, perfeito. Isso é muito legal, assim, uma coisa interessante na minha percepção da tua prática clínica é essa versatilidade, esse entendimento dessa versatilidade e saber encaixar. Então, eu como profissional, eu posso aprender isso contigo. Vou entrar, então, lá no teu Instagram, é isso? Dr. Rodolfo, eu quero aprender mais. Como eu faço a ser uma mentoriada, sou um mentoriado seu. Lá, eu vou ter vaga ainda. Esse ano tem. As mentorias são personalizadas. Os cursos têm datas programadas aí. Perfeito. Esse ano eu ainda estou sem data, mas para 2025 vai ter bastante curso. Excelente, excelente. Dr. Rodolfo, outra das coisas do trabalho do Dr. Rodolfo, que também admiro bastante, é esse aspecto de mobilização. Né? Mobilização, expansão do conhecimento, agregar valor na prática clínica dos profissionais. Isso eu vejo muito da tua personalidade, de ajudar os profissionais. Né? E queria que você falasse um pouco mais sobre o grupo NutriLean, o que é NutriLean e de onde veio esse Lean, como é que funciona, o que é isso, cara? Vamos lá, gente. Então, eu fui convidado, né, há 5 anos atrás pela Regina, lá na Medical de Limeira, né, que nem existe mais a rede, e ela tinha um grupo lá de 5 nutris que sentavam uma vez por mês para conversar, trocar uma ideia, né? Perfeito. E um dia eu fui convidado e participei de 1, 2 reuniões e eu falei assim, mas cadê as nutris aqui, né? Só nós 4, nós 5, falta uma, falta 2. Eu falei, vamos começar a convidar a gente, vamos tentar trazer mais pessoas, né? Porque eu sempre digo, eu sou um nutri que é uma consequência, não sou abençoado, né? Mas as empresas me visitam, eu consigo estar nos eventos, sou convidado para algumas coisas e afins. Eu poderia ficar lá no meu consultório, você me visita, me dá uma amostra, me dá um treinamento, me fala dos reciclos, eu fico conhecendo os lançamentos e guardo para mim. Sim. Mas eu acho isso muito egoísta, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de compartilhar, né? E aí o grupo foi ganhando uma forma que, de repente, 10 já não cabiam no espaço, aí começou a ter 15, 20, 30, hoje nós estamos no nosso grupo lá de Limeira, hein? 155 núcleos no grupo do WhatsApp, que é onde a gente compartilha os principais cursos da região, enfim, a gente promove os eventos para nós lá, mensais ou bimestrais, e que eu trago os palestrantes, as marcas, e a minha missão é estreitar o relacionamento do Nutri com a marca que faça sentido para a prática clínica nossa, né? Então, a Sales, por exemplo, né, que a gente sabe do produto, do benefício, a quem como indicar ou não, e a gente vê o potencial do produto, e às vezes ele
não firma ali porque o Nutri não entende o propósito, não tem acesso à marca e afins. E o próprio parceiro, quando vê que eu faço um evento para 40 pessoas, 50 pessoas, vocês têm interesse em ir mostrar o produto. Sim, né? Sim. E aí eu crio um canal, um movimento ali, lojista, parceiro, nutricionista, laboratório, Mas a indústria. grande ideia é que todas falem a mesma língua. Sim. Todas conheçam o produto. É muito legal isso. Falem a mesma língua, ou pelo menos entendam que o produto existe para ser na prática clínica. O paciente chega lá. Estou tomando o Biovit. Opa, sim. eu já ouvi que é bom para isso. Até para criar algumas objeções, porque tem Nutri que não conhece o produto, e ela, quando o paciente fala, estou tomando tal produto. Ah, não sei. Ah, não sei se é bom. É melhor você não tomar. Então, quando eu vou estreitando esse relacionamento com algumas marcas, né, a gente sabe que, de fato, se chegar um cliente ouvindo falar, e a maioria das lá estarão falando daquele produto, isso é muito legal. Vai saber se pode encaixar ou não. E fora essa união, de fato, que eu percebi em Limeira, que nossas Nutris, elas se permitem trocar, partilhar, se confraternizar. Sim, né? Eu já tentei um projeto em algumas outras cidades, vi que não funciona muito bem em todas. Né? E a gente tem que entender que juntos sempre somos mais fortes. Né? Nutricionista junto cria mais. Tá? Mas não é só eu com a minha amiguinha que estudou comigo, é eu com a minha colega que é a top 10 de Limeira. Eu tenho que estar junto com as 10. Perfeito. Falando a mesma língua, compartilhando, trocando o caso clínico. Eu percebo que em Limeira a gente posta no grupo uma dúvida, a maioria mobiliza. Já tem uma resposta lá. Não tem um sentimento de, se eu der a dica para ela, ela vai dar uma dica para cliente dela, eu vou... Não existe isso. Tá? Isso que me deixa muito feliz também. Então, parabéns. Realmente eu conheci o grupo, como o Dr. Rodolfo falou, tive o privilégio de palestrar lá, né? Inclusive de ouvir o seu relato de diferença com o Biovit Campo. E é algo realmente que quando eu vou palestrar no Brasil afora, e eu falo, gente, tem um grupo assim em Limeira, seria interessante se fizerem isso na sua cidade, sabe? Ninguém interessa, então o começo é assim mesmo, né? Você começa com 1, 2, 3, 5 e hoje nós somos 155. Perfeito, olha aí. Que a ideia é que cresça. É uma jornada, né? E aí, assim, tem sido bem interessante. Então, se você é prescritor, profissional de saúde na área da nutrição, quer saber mais, puxa, Rodolfo, é meio frustrante, não consegui, como é que eu faço? Tenho certeza que vai ter a generosidade, dar as dicas para você. E quem sabe se você mora na região aqui, no interior de São Paulo, pode dar um pulo, pode ir lá? Ou tem que ser Limeira, tá? Tem o Instagram do grupo. Tem o Instagram do grupo? Posso passar? Pode. É o Nutrilin 2, tá? Lá a gente posta a nossa agenda, alguns parceiros. Se eu for de Americana, se eu for de Campinas, eu posso participar? Ou é só para nutricionista de Limeira? Antes não, agora sim. Agora nós temos alguns eventos que são abertos para a região, justamente para que elas conheçam e tenham essa experiência de confraternizar com os colegas da área. Tá? Essa é a nossa ideia. Parabéns. O nível é maravilhoso, discussão científica bem agregante, realmente um privilégio. E, doutor Rodolfo, eu quero desde já agradecer a sua participação, aceitar o convite, compartilhar os seus conhecimentos conosco. E para nós, da Siemens Biofarma Laboratório, é uma honra poder servir na sua prática clínica com nossos produtos. O que é que vai ser nossos lançamentos? Estava olhando tudo aqui, muito bom, hein, gente? Tudo limpo, escolha dos componentes, né? Então, assim, muito bem escolhido, microgramas ali de evidência científica. Tudo top demais, hein? Quem não conhece tudo, precisa conhecer os lançamentos que estão maravilhosos. Excelente. E obrigado mais uma vez pelo convite aqui, adorei participar e falar um pouquinho, né? Isso. O tema é amplo, dá para falar, mas enfim, me chamem para os próximos. Maravilha, excelente. Obrigado, doutor Rodolfo. Excelente, querido. Até mais, gente.